de falar inglês? Você trava na hora de falar inglês? Isso já aconteceu antes com você? Eu ouço isso o tempo todo e, gente, já aconteceu comigo. Eu já travei na hora de falar, aliás, não só em inglês, né? Pior ainda, eu já travei na hora de falar em português, o que deixa as coisas ainda mais difíceis se você for pensar nos pontos que eu vou te trazer daqui a pouquinho. Hoje eu tô aqui para te trazer 5 razões ou motivos, como você preferir. Eu prefiro usar as palavras razões porque existe um porquê por trás disso e eu vou estar te explicando. 5 razões que te fazem travar na hora de falar inglês e isso se aplica para todos os idiomas. Inclusive, na semana passada eu estava na aula de uma aluna, uma mentorada minha, e era aula de italiano. Então, para você ver, nada a ver com o inglês, o italiano ainda por cima é um idioma irmão do português, é um idioma que vem do latim, tem várias palavras parecidas, então tem uma origem aí, principalmente se você for analisar o lado da gramática, que encaixa perfeitamente com o português, precisamente pelo fato de ter vindo do latim. E ela estava me contando uma situação que aconteceu com ela, que ela passou, e ela foi e disse, Jenny, eu estava praticando, eu me sinto cada vez mais solta, cada vez melhor no italiano. E de repente, uma comadre minha, e aí eu já parei um pouquinho porque eu fiquei, tá, comadre, como? Né? Oi? O que é isso? Que grau de parentesco é esse? E uma comadre minha foi e comentou comigo. Ah, vamos falar em italiano também, porque eu sei um pouquinho e eu vou poder te ajudar. E aí ela foi e me disse, e eu travei. Na hora que eu fui falar em italiano com ela, eu travei. Eu falo com você, ela me contando, né? Falo com você nas aulas em italiano. Tô treinando comigo mesma, criei um grupo no WhatsApp comigo mesma para eu mandar áudios, para eu estar colocando a conversação em prática, mas quando eu fui falar com uma pessoa real, fora do contexto aqui da aula, eu travei e não consegui falar. E aí eu fui e falei para ela, bom, primeiro que você precisa entender, não é você, não aconteceu exclusivamente com você. Acontece com todos, todas, todes. Aconteceu comigo, continua acontecendo comigo em certos contextos. Eu vou trazer alguns exemplos para você e é extremamente comum. Existem 2 tipos de situações onde nós, infelizmente, travamos e muito relacionado com a fala. Na hora de falar um idioma e na hora de falar em público. Então são 2 cenários, 2 contextos onde simplesmente pode ser a pessoa que se preparou super bem para aquele momento e ela chega na hora e ela trava. E aí cria esse aspecto psicológico de ficar pensando, por quê? Por que que eu travei? Eu sei a gramática, eu tô há meses, no caso dela, ela já tá há 2 meses fazendo as aulas, mas tem gente que fica anos fazendo aulas. Quando eu faço a primeira aula ou uma aula teste com novos alunos ou alunas, mentorados ou mentoradas, eles geralmente comentam isso nas aulas. Tive uma reunião de trabalho em inglês e travei, não consegui falar. Eu até entendo, mas na hora de falar eu travo, então é algo muito comum. Hoje eu vou te trazer na prática 5 razões do porquê isso acontece. Então eu pedi para que, para hoje vocês trouxessem papel e caneta, porque, of course, nós vamos desenhar. It's time to draw. Então vai ficar muito visual e muito prático para você entender, tá? Quais são as razões que fazem com que você trave na hora de se expressar, na hora de se comunicar, na hora de falar realmente o idioma e principalmente, porque apontar a razão é fácil, né? Mas qual é a solução? O que nós vamos fazer para que isso já não aconteça com você, alright? Antes de começar a desenhar, deixa eu aproveitar para me apresentar, porque senão eu esqueço. Acontece comigo. Eu sou a Jenny Humphrey, para você que está chegando aqui agora, eu sou mentora de idiomas e o foco hoje é em destravar ou entender o porquê você trava para que isso não aconteça mais, certo? Então vamos começar, já vou compartilhar ou virar a câmera, share my whiteboard with all of you, para que vocês consigam entender o que nós vamos fazer aqui. Então olha só, primeiro nós vamos desenhar uma espécie de gráfico de círculo, então eu vou estar com a minha maravilhosa letra desenhando para vocês, alright? E aí, eu mencionei 5, né? Então, nós vamos fazer um pouquinho aqui, ó. 5 aspectos. 5 lados. 5 razões. Tá? 5 motivos. Então, mais ou menos igual, eu tenho toque. E se eu for parar para olhar quão reto isso ficou, né? Então, vamos deixar para lá. Faz aí o seu desenho, a sua roda, o seu círculo, a sua pizza, seu omelete, whatever, como você quiser chamar. Então, nós vamos agora identificar quais são as razões ou os motivos que te fazem travar, certo? O primeiro,
importantíssimo, é o medo de errar. Eu não vou tentar escrever dentro, porque senão ficaria muito pequenininho, então vou escrever fora. Medo de errar. Primeiro e mais importante, e ele acontece simplesmente com todo mundo, tá? Quem disser que não, vai estar mentindo, sem dúvida alguma. Então, medo de errar. E por que que ele acontece? Isso aqui, gente, é muito importante, tá? Primeira coisa que eu quero que você entenda é que é impossível você aprender qualquer coisa na sua vida sem errar, sem cometer um erro, tá? Isso pode ser idioma, pode ser aprender a cozinhar, aprender a andar de bicicleta, qualquer atividade que você for aprender, que você for desenvolver na sua vida, você vai errar. E é realmente errando que se aprende. Tem uma frase que eu amo, que é do Samuel Beckett, que ele diz o seguinte, em inglês, a frase literalmente, ele diz, ever tried, ever failed, no matter, try again, fail better. Se eu fosse traduzir isso para o português, eu diria algo assim, banalizando, porque vai perder muito o sentido, mas mais ou menos ficaria algo como, se você já tentou, você já errou, não importa, tente de novo, erre melhor. Eu estou traduzindo o fail como errar, mas a tradução literal seria falhar. Aqui eu quero trazer para o erro, para que você perceba que, tanto na frase dele, como na vida real, nós precisamos tratar o erro como um processo de aprendizado. Tá? A pergunta que eu sempre faço quando alguma aluna chega até mim e nós identificamos esse aspecto, o medo de errar, o medo de cometer um erro, é como você seria ou o que você faria se você não tivesse medo? No caso, aqui nós estamos falando do medo de errar. Qual é a pior coisa que pode acontecer se você errar? Ah, vão rir de mim, vão zombar da minha cara, vão debochar. Ok, e qual é o problema com que isso aconteça? Deixa eu contar uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam. O português não é o meu idioma materno, como nós costumamos dizer, né? Mother tongue. O meu espanhol é muito melhor, o meu inglês nem se fala. E eu cometo erros de português o tempo todo, todos os dias. Eu também tive isso, de não vou falar tanto porque eu tenho medo de errar, e principalmente o que pega muito pra mim é o medo de que as pessoas me achem metida pelo fato do português não ser o meu primeiro idioma e eu estar no Brasil. Então, isso pega bastante. Eu não tenho sotaque, pelo menos eu acho que eu não tenho sotaque, mas às vezes eu cometo alguns erros. E alguns deles têm esse viés de... Nossa, se eu falar isso, vão pensar que eu sou analfabeta. Por exemplo, mais grande. Em espanhol é mais grande, para falar maior. E eu passei durante muito tempo falando mais grande, continuamente, constantemente, e por serem idiomas tão parecidos, às vezes eu não sei se uma palavra está certa em espanhol ou em português. Apesar, por exemplo, junto ou separado. Em um dos idiomas é junto, no outro é separado. E às vezes eu não sei em qual. Então, se eu for escrever, eu cometo muitos erros de escrita de português por causa do espanhol e às vezes por causa do italiano também. E na hora de falar, isso também acontece. E em alguns deles eu tenho essa percepção de, caramba, eu preciso tomar cuidado porque se eu falar isso em um contexto mais sério ou onde as pessoas não saibam a minha história, elas vão pensar que eu sou analfabeta, que eu não sei falar português. Se eu chegasse aqui e falasse mais grande, por exemplo, vocês com certeza pensariam sem condições de aprender nada com uma pessoa que fala dessa forma. Então, isso acontece e gerou em mim esse erro. E aí, qual é a consequência de ter esse medo de errar? Que você mesma se bloqueia. E você já, digamos que até mesmo, cria uma espécie de boicote. Né? Você diz, não vou nem tentar falar porque eu vou falar errado e vão rir da minha cara. Ou não vou nem tentar falar porque eu vou falar errado e vou passar vergonha, vou pagar mico. Mas a partir do momento que você entendeu o erro como um processo do seu aprendizado, tá? Você vai levar de uma forma mais leve, mais natural, ok? E aqui também a questão do contexto, né, da situação. Infelizmente, nós fomos educadas para prevenir o erro, evitar o erro de qualquer forma, de qualquer jeito. Ao invés de ser educada para, não, vai lá, erra e aprende desse erro. Então, com essa frase do Samuel Beckett, nós temos mais ou menos essa situação. Se você já tentou, você falhou, você errou. Então, tenta de novo, erra de novo, porque o erro não importa. Erre melhor. Então, esse é o principal conceito. Voltando aqui para o nosso gráfico, então.
Se você identifica o medo de errar, você vai pintar aqui na intensidade com a qual você tem esse medo. Por exemplo, no meu caso é um 4. Eu tenho uma nota 4 de medo de cometer um erro grave em português e as pessoas pensarem que eu sou analfabeta. Quando eu tenho a oportunidade de explicar esse contexto de que em outros idiomas o meu nível é mais alto, então essa nota ela vai diminuindo. E aí você vai pintando com a intensidade, tá? Jenny, meu medo de errar em inglês é 9. Aí você continua então. Você faz 9 risquinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O meu não vai nem caber. 8. Imagina que o outro é o 9. 9 risquinhos, porque eu tenho muito medo de errar em inglês, tá? Então, como nós vamos trabalhar para que isso deixe de existir? Porque eu tô te trazendo as 5 razões que te fazem travar em inglês, só que eu vou te trazer como preveni-las, como evitá-las, para que você já não trave. Esse é o objetivo, que a partir de hoje você saia daqui sem travar em inglês, alright? Então, o que nós precisamos fazer para perder o medo de errar em inglês? Primeiro de tudo, gente, trocar o nosso mindset, ou a nossa mentalidade, tá? Podem compartilhar a nota. Ui. My board is moving. Pode compartilhar a nota que vocês deram aí, caso vocês se sintam à vontade, pro medo de errar, tá? Por exemplo, a minha foi um 4. Né? Medo de errar, no meu caso, em português. Poderia ser em qualquer outro idioma. É porque eu não tenho medo, I'm fearless. Por isso eu coloquei um 4. Então, nós vamos trocar o nosso mindset. Vou botar aqui. Mindset. Como assim? Eu vou deixar de enxergar o erro como algo ruim e eu vou passar nota 8. Medo de errar, nota 8. Tá um pouquinho alta, né? Então, ó, anota direitinho essas dicas que eu vou te dar agora para nós diminuirmos essa sua nota, tá? Para que ao invés de um 8, hoje você já saia daqui pelo menos com um 6, ok? Primeiro ponto, trocar essa mentalidade. Parar de interpretar ou de enxergar o erro como algo ruim. Passar a enxergá-lo como algo necessário para o seu processo de aprendizado, tá? E muitas vezes o que acontece no idioma é o seguinte, na hora a gente fala errado e depois pensa, caramba, eu errei, eu tinha que ter falado tal coisa. E isso é maravilhoso, porque você conseguiu identificar o erro. Então, é entender que é processo, que é natural e, principalmente, nativos erram. Como é o seu português? Você comete erros de português? Você já parou para ouvir os estadunidenses, por exemplo, ou americanos, como você quiser chamar, falando inglês e percebendo os erros? Eu amo uma música do Justin Bieber, é verdade, né? A gente pensa que só o nosso é errado. Tem uma música, por exemplo, do Justin Bieber, que eu amo, que diz My Mama Don't Like You. Assassinato do inglês. Deveria ser My Mama Doesn't Like You. Love Yourself. My Mama Don't Like You and she likes everyone. Então, na própria música, na letra da música, tá errado. Nem por isso o Justin deixa de cantá-la. Eu acho que a música foi escrita pelo Ed Sheeran, se eu não me engano. Se vocês souberem, podem comentar aqui para ajudar. Mas, na música, nós temos um erro e isso não impede de se comunicar. Então, esse bloqueio ou essa trava está muito mais na nossa cabeça do que na vida real. A partir do momento que você troca essa mentalidade e enxerga o erro como parte do processo de aprendizado de qualquer coisa que você for aprender na vida, tá? Você passa a deixar a ansiedade de lado, deixar o nervosismo de lado, deixar a insegurança de lado, e eu quero que você sempre pense, o que é o pior que pode acontecer se você errar? No meu caso, o pior que pode acontecer é que as pessoas achem que eu sou analfabeta. Ok. E qual vai ser a consequência disso para minha vida? Eu posso simplesmente explicar e falar, gente, eu não sou analfabeta, eu fui criada fora, eu cometo erros. Ou eu sou humana, eu erro nos idiomas. Tá? Naturalizar esse processo. Sim, foi escrita pelo Ed Sheeran, por isso a música é maravilhosa. Ok. Tem outra que ele escreveu pra Mila, né? Pra Camila Cabello. Mais ou menos nesse estilo, que é Real Friends. Que é nesse estilo meio cantada, assim. Muito boa também. Não sou exatamente fã do Ed Sheeran, mas reconheço que ele é muito bom. Não vou entrar aí no mérito, prefiro o Justin mesmo. Além de trocar o mindset, o que nós vamos fazer para prevenir esses erros, tá? Para errar menos? Nós vamos passar por uma exposição gradual.
Eu amo falar disso, isso é parte do meu método. E por que que eu sempre trago exposição gradual? Imagina que você vai em um museu e você tem a exposição de um artista, né, de um pintor, por exemplo. Pintor famoso. Se você for na National Gallery, lá em Londres, por exemplo, Little Things, do One Direction, também é do Ed Sheeran. Caramba, eu amo! Eu amo Little Things. Amo essa música de One Direction. Eu, inclusive, toco ela um pouquinho, às vezes, no piano. Amo. E o mesmo estilo, né? Eu acho que as três são, assim, nesse mesmo estilo de músicas mais calmas. Muito boa, Little Things. Provavelmente é a minha música preferida de One Direction. Não sou Directioner também. Também não vou entrar no mérito. Sou muito mais de Little Mix. Mas Little Things é, sem dúvida, meu top ali deles. Então, a exposição gradual, ela é para que você não tenha, basicamente, um burnout, tá? Esse é um erro que as pessoas cometem muito nos idiomas, que é querer aprender tudo ao mesmo tempo. Ao invés de criar ali um plano detalhado, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, quando nós chegarmos no terceiro, principalmente no quarto erro. Mas essa exposição gradual, ela funciona da seguinte forma. É você se conectar com um método que faça sentido para você. Existem muitos métodos por aí de ensino de idiomas, no geral. E você colocá-lo na sua rotina, você aplicá-lo, tá? Isso é algo que precisa ser feito. E daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a exposição gradual, ela previne o erro. Por quê? Porque ela te dá principalmente bagagem, tools, ferramentas. Eu gosto muito de falar sobre isso, tá? Então, você começa a colocar a gramática que você está estudando, o que você está aprendendo e assimilando desse idioma na sua rotina. Assim você não fica o papagaio que só repete o que ouve. Você realmente aprende a se expressar, a se comunicar e para de travar na hora de falar o inglês. Certo? E aí, eu quero aproveitar essa deixa para te avisar que está rolando o desafio Destravando o Inglês em 21 dias. Nós vamos começá-lo no dia 26 desse mês, 26 de agosto. Quem me conhece sabe o porquê dessa data. Por que 26 de agosto? Quem não me conhece vai ficar com a dúvida. Vai ter que perguntar ou vai entender lá dentro do desafio no dia 26. E nós vamos até o dia 15 de setembro com uma aula de formatura no dia 19. E o objetivo do desafio é exatamente destravar. Então, se isso acontece com você, se você trava na hora de falar inglês, você precisa estar comigo. O link do desafio está na minha bio. Aproveita essa oportunidade, porque em 21 dias você vai viver todo esse processo e vai sair de lá livre, se sentindo leve para se expressar em inglês. E qual é a outra técnica ou a outra ferramenta que nós vamos usar para perder o medo de errar? São técnicas de relaxamento. Então, eu vou colocar aqui relaxamento. Técnicas para relaxar, como, por exemplo, a meditação. Quem já é minha aluna, minha mentorada, sabe que eu aplico muito a meditação para o aprendizado dos idiomas. E em inglês não é diferente. Nossa, que lindo ficou meu X. Em inglês não é diferente. Então eu faço a meditação. Por quê? Te tranquiliza. A gente começa a trabalhar e perder aquele nervosismo, aquela ansiedade, aquela insegurança. Então isso te traz confiança, tá? Para você conseguir se expressar e perder esse medo e, consequentemente, parar de travar no inglês. Alright? Any questions? Todo mundo aqui comigo? Perfect. Então nós temos o medo de errar. Primeira das 5 razões que eu vou estar te trazendo para você parar de travar em inglês, né? Essas são as razões que te travam e a partir de hoje você vai parar de travar em inglês. Já me conta aí se mudou alguma coisa aqui no seu esqueminha, no seu gráfico de pizza. Se essa nota já baixou só com o que você já viu agora. Próximo ou próxima razão que te faz travar em inglês. Tachan, tachan. Essa é muito óbvia, gente. Vocabulário. Falta de vocabulário. E essa aqui é importantíssima, tá? Eu sempre trago para os meus alunos e para as minhas alunas que o inglês, ele é 70% vocabulário e 30% gramática. Porque a estrutura gramatical do inglês, ela é muito simples, tá? O vocabulário é o que quebra um pouquinho.
vocabulário é o que derruba as pessoas. Quando nós chegarmos no motivo ou na razão número 4, isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, a ausência de vocabulário te faz travar. Porque imagina que eu te encontro e começo a conversar com você. Hi there, how you doing? How was your day? What did you do today? E aí você me entende e você vai falar, você vai me contar como foi o seu dia. Só que faltam as palavras. Você não tem vocabulário suficiente para fazer isso. Aí quebra. Exatamente. Aí é onde vem a falha e você trava, porque você não sabe o que dizer, e aí já entra aquilo, nervosismo. A pessoa está esperando a resposta, não vai ficar esperando para sempre. E o cérebro parece que começa a falar, fala alguma coisa, responde qualquer coisa, faz alguma coisa. Como naquele episódio de Friends, em que a prima do Ross e da Mônica aparece lá, e o cérebro dele fica falando várias coisas ao mesmo tempo, e ele não consegue falar nada. É o que vai acontecer aqui. Então marca aí já no seu gráfico onde estaria a questão do vocabulário. O meu em português eu vou colocar um 3, vai. Não, mais. Existem muitas palavras que eu desconheço, principalmente para entender quando as pessoas falam comigo. Muitas palavras e expressões que eu nunca ouvi na minha vida, e às vezes eu fico até pensando se a pessoa tá me fazendo de palhaça, inventando coisas, ou se essa palavra existe mesmo. Então, falta de vocabulário. Agora, como que eu resolvo essa questão? Aqui é bem simples, tá? Enriquecendo o nosso vocabulário. Como? Vivendo a imersão no idioma. Eu preciso estudar. Para estudar, eu preciso ter um plano de estudo. Todas as minhas alunas, mentoradas, recebem o plano de estudo diário. Então, ali mostra exatamente o que ela precisa estudar todos os dias. Porque se você não sabe o que você vai estudar, ou você estuda qualquer coisa fora de ordem, ou pior ainda, você não estuda. E eu cansei de ouvir alunas me dizendo: eu não fiz porque eu não sabia o que fazer. Eu não estudei porque eu não sabia o que estudar. Então, comigo não existe esse tipo de desculpa. Você sabe exatamente o que estudar todos os dias porque você tem o seu plano de estudos diário. E isso ajuda a incrementar o seu vocabulário porque nós trabalhamos todos os aspectos do idioma. Tá? O listening, por exemplo, quanto mais você ouvir, mais fácil vai ser não só a compreensão, você entender as pessoas, mas incrementar o seu vocabulário, para que depois você não trave na hora de falar. Quanto mais palavras você conhecer, mais fácil vai ser para você se comunicar no idioma. Leitura ajuda demais. Infelizmente, o Brasil é um país que não tem essa cultura de ler. É uma das grandes diferenças que existe com relação à Europa, por exemplo. A leitura ajuda demais, então às vezes eu brinco também com as mentoradas, nem que seja uma carta do oráculo, o seu horóscopo do dia, uma tirinha assim de um jornal, nem que seja uma versão online, uma página de um livro, de algum assunto que você goste, uma notícia, mas ler algo em inglês. Vai te trazer muito vocabulário e depois você pode usar esse vocabulário na hora de se comunicar. Então, quanto mais ferramentas você tiver à sua disposição, mais fácil vai ser para que você não trave, para que você não sinta. Porque o que acontece quando você trava é como você abrir uma gaveta vazia. O seu cérebro procura a palavra e não tem nada, ou vem muita coisa ao mesmo tempo. Nós vamos falar sobre isso no ponto 4, mas segura um pouquinho. Que o número 1 foi o medo de errar. Número 2, a falta de vocabulário. Então é assim como você lida e incrementa esse vocabulário para conseguir se comunicar, certo? Então marca aí a questão do vocabulário e a partir do momento que você vai construindo esse vocabulário, você coloca tudo isso na sua rotina e isso é importantíssimo, tá? Não adianta nada você entrar nessas de eu vou aprender uma palavra por dia e durante o ano eu vou saber 365 palavras se depois você não for capaz de montar as frases. Você vai saber palavras soltas, como o meu sobrinho fazia quando ele tinha 1 ano e meio de idade, que ele ficava gritando as palavras pro vento. Car, yellow, airplane. E não falava nada com nada, só palavras soltas. Tá? Então, colocando na sua rotina, você já consegue desenvolver. Terceira razão, ela é muito óbvia, é a falta de prática. Então, eu vou até colocar aqui. Prática. Tá? É impossível você falar um idioma se você não praticar. Então, por que você trava na hora de falar inglês? Porque você tem falta de prática de conversação. Eu tenho alunos e alunas que fazem só aula de conversação. Então, você já tem o medo de errar,
a falta de vocabulário e ainda por cima a falta de prática, sinceramente, é impossível que você não trave na hora de falar inglês. Qual é a questão das aulas de conversação? Pelo menos as minhas. Eu te faço perguntas do seu dia a dia, da sua vida real, da sua rotina, que te obrigam a falar em inglês, porque enquanto você não responde em inglês para mim, eu não saio dali. Eu não saio daquela pergunta. É claro que eu te ajudo a montar a frase, a encontrar as palavras, mas é falando que se aprende. Imagina se fosse natação, tá? E aí eu te falo, vamos fazer aula de natação online? O que você me responderia? Loucura, né? Eu diria a mesma coisa. Você precisa entrar na água e fazer os movimentos, treinar realmente, praticar. É a mesma coisa com qualquer idioma. Aula de conversação, prática de conversação é essencial. Se você tem pessoas ao seu redor, e aqui é onde a gente consegue já trabalhar esse aspecto, vamos primeiro anotar. Prática. Agora eu estou no Brasil, então eu estou praticando muito. Eu vou colocar só um 2. Estou praticando muito o português. Às vezes até mais do que eu gostaria, to be honest. Então, vou colocar só um 3 aqui no meu. Me diz aí como ficou o seu. 8, imagino mesmo. Imagina, tá faltando muita prática. E eu ouço, até hoje eu ainda ouço muito isso das minhas alunas. Eu não tenho com quem praticar o inglês, não tenho com quem falar inglês. Eu dou uma olhadinha e falo, excuse me, bitch. Eu sou fã de Pretty Little Liars, né? Óbvio, que a tatuagem não me deixa mentir. Então eu uso o bitch por isso, no sentido carinhoso da palavra. Excuse me, como que você não tem com quem praticar? Eu tô aqui, você é minha aluna, você é minha mentorada. Talk to me. Pratica comigo. Se você tem pessoas na sua família que falam inglês, começa a falar, explica para amigos, colegas que você precisa praticar, que você está aprendendo. Além disso, tem aplicativos até gratuitos que você se conecta com pessoas do mundo inteiro só para falar. Tem intercâmbio de idiomas, tem gente aí fora, gringos, loucas para aprenderem português. Vocês podem fazer esse tipo de intercâmbio também, mas é essencial. Você vai continuar travando no inglês se você não praticar conversação da vida real. Porque também não adianta nada você ficar ali falando eu sou uma árvore, quando você não é uma árvore e não vai usar isso nunca na vida real, né? Aprenda 15 palavras sobre carros em inglês. Você é mecânico? Você é piloto? Você é apaixonado por carros? Não. Então você está perdendo seu tempo com 15 palavras inúteis que você não vai usar nunca. Simples assim. Aprenda o que é da sua rotina, da sua vida real e coloque em prática, falando o tempo todo. Então já marca aí quais são ou qual é a sua nota nessa falta de prática. Além das aulas de conversação, mais uma vez, vou estar voltando sempre aqui. Séries, músicas, leitura. Você vai estar praticando todos os aspectos do idioma, como listening, por exemplo, que é importantíssimo, porque vai te ajudar a melhorar a sua pronúncia depois para o speaking. Tá? O inglês não tem regra. Por exemplo, com a letra I, você não sabe quando é I e quando é I. Qual é a única forma de saber? Ouvindo. Você precisa ouvir para saber falar. Sempre assim. Quarta razão que te faz travar na hora de falar inglês. Não conseguir pensar no idioma. Isso aqui, todas são importantes, mas essa talvez seja a minha preferida. Eu fiz uma aula sobre isso há 2 semanas atrás com as minhas mentoradas e nós fizemos até uma meditação sobre isso, onde o tema da aula foi como pensar em inglês. Essencial. Enquanto você não pensar em inglês, você não vai falar inglês e você vai continuar travando. Por quê? É o erro de querer montar a frase em português primeiro na cabeça, para depois colocar em inglês. E isso é exatamente o que acontece comigo. Então, quando eu for marcar a minha nota aqui, essa vai ser muito alta, porque o que eu faço? Eu tenho a frase em inglês na cabeça, às vezes a frase até em espanhol. Se eu acabei de sair de uma aula com alguma aluna de italiano ou de francês, eu já venho com a frase também nesses idiomas. E aí, quando eu vou falar em português, eu já tenho a frase em inglês na cabeça ou em algum desses outros idiomas e meu cérebro traduz para o português. E às vezes o que acontece? Eu tenho essa espécie de delay, como quando nós tava as Olimpíadas agora e aí a questão da cobertura, né? O áudio é falado aqui no Brasil, aí até chegar em Paris dá uns 3 segundos, e aí o corresponsal lá responde e demora um pouquinho para trazer de novo para o português.
Acontece comigo na vida real. O meu cérebro tem a frase pronta em inglês, mas parece que ele demora um pouquinho para traduzi-la para o português, e aí eu demoro um pouquinho para responder. Às vezes é muito sutil e as pessoas nem se dão conta, nem percebem, mas para mim é cansativo e é trabalhoso. E muitas vezes as reclamações de estudantes de inglês e de outros idiomas no geral é que eu preciso pensar demais e fica muito cansativo para mim tentar falar em inglês. Mas é precisamente por isso, é por não pensar no idioma. Então a minha própria nota aqui, ela vai ser muito alta, vou marcar também, porque pensar em português, no seu caso você vai marcar do inglês, tá? Eu tô fazendo o meu do português. Então eu vou colocar uma nota bem alta, minha canetinha tá até acabando, aceito doações de canetinha, viu? Quem quiser eu agradeço. E aí, o que faz é que se eu não penso em português, eu demoro um pouquinho mais para processar a frase e aí eu fico mais propensa a travar. Então, recapitulando, o que nós fizemos até agora, antes de entrar no último motivo. Nós estamos entendendo, basicamente, na prática, por que você trava na hora de falar inglês. Primeira questão que te faz travar, o medo de errar. Como nós vamos solucionar isso? Trocando o seu mindset. A partir de hoje, dessa aula, você vai parar de enxergar o erro como algo negativo, tentando prevenir e evitar, e você vai usá-lo como processo de aprendizado, entendendo que ele é necessário, tá, para se desenvolver no idioma. Depois, você vai passar a viver a exposição gradual ao inglês, à gramática, e você vai usar as técnicas de relaxamento. Segunda razão que te faz travar na hora de falar inglês, a falta de vocabulário. O inglês é 70% vocabulário, 30% gramática. Então, como você corrige isso? Com um plano de estudos, colocando o idioma na sua rotina, assistindo filmes, séries, fazendo as aulas, tá? A terceira é a falta de prática de conversação. Se você não tem conversações, conversas, interações em inglês, você vai continuar travando. O ideal é fazer isso todos os dias, pelo menos 15 minutos por dia. E as aulas de conversação ou grupos de conversação são a melhor forma para fazer isso. Quarto motivo que te faz travar na hora de falar inglês é não conseguir pensar em inglês. Você precisa colocar o seu cérebro em inglês e aqui como nós vamos fazer isso? Primeira coisa, com padrões e com fórmulas, tá? Eu preciso que você entenda o seguinte, a estrutura gramatical do inglês ela é simplista, extremamente simples. Então anota aí na sua folha o que você vai fazer a partir de hoje para entender isso e para ver na prática. Todas as suas frases em inglês que sejam afirmações, elas vão ter a seguinte estrutura. P de pronome, mais V de verbo, mais C de coisa. PVC. Você conhece PVC? Todo mundo conhece. Até eu, que não sou tão boa assim no português, sei o que é PVC. A partir de hoje, para você, o PVC é pronome, verbo, coisa. Como assim, Jenny? Enlouqueceu? Pronome. I. Eu. Verbo. Qualquer um. Vou usar o speak. Que coisa? Inglês. English. Já tenho de uma forma muito simples uma frase em inglês. I speak English. É só isso. Esse é o padrão para todas, presta atenção, todas, tá? Esse é o padrão para todas as frases afirmativas que você for montar em inglês. PVC. Pronome, verbo, coisa. Serve para todas as situações nas quais você for afirmar alguma coisa, tá? Por exemplo, P, pronome, my, meu. Nesse caso eu estou usando o pronome possessivo. Verbo, por exemplo, ideia de verbo? Eu usei o my, então eu estou mudando um pouquinho a estrutura da frase, tá? Like, ok? E aí você pensa, em português eu falaria meu gostar? Não. Então eu preciso ajustar o pronome, né? Porque eu preciso conjugá-lo com o verbo. E aí para qual eu ajusto? Eu, I. Então eu tenho I like e agora eu trago alguma coisa. Por exemplo, I like pen, colored pen. Que eu gosto de canetinhas coloridas. E eu já tenho a minha frase pronta em inglês.
Percebe que o seu idioma materno sempre vai te ajudar. Que pronome eu escolhi primeiro? My, porque eu queria falar de algo meu, certo? Mas eu posso usar um pronome possessivo antes de um verbo? Não, eu tenho que usar antes de alguma coisa. Se eu falar my pen, aí sim, eu posso usar. Mas aqui a estrutura que eu te trago é o PVC. Pronome, verbo, coisa. Com isso, você sempre vai conseguir montar as suas frases em inglês e a minha dica de ouro é que você sempre comece falando de você. Porque é mais fácil nós falarmos de nós mesmas. Quando você está passando por esse processo de aprendizado ou de destrave, lembrando, qual é o título da nossa aula? Por que você trava em inglês? Então, qual é o objetivo sair daqui? Entendendo por que você trava e destravando. Com essa fórmula, você já consegue sair daqui hoje montando as suas frases em inglês. São frases simples e principalmente frases da sua rotina. Então, mais uma vez, com essa sigla PVC, você vai ter um pronome. Nós temos 5 opções de pronome em inglês. I, you, he, she, it, we e they. Escolhe um deles. Aqui eu escolhi o I. Verbo, qualquer verbo que você quiser. Speak. Eu poderia ter escolhido o verbo to be, I am. E aí que coisa eu vou falar que eu sou? Beautiful. I am beautiful. Speak. O quê? Inglês. English. I. Quero usar o verbo gostar. I like. Do quê? No meu caso, churros. I like churros. Sorvete. I like ice cream. E eu já tenho as frases em inglês. Então, a partir de hoje, PVC. E você já monta as suas frases em inglês de uma forma muito simples. Travou? O que te destrava? PVC. Pronome, verbo e alguma coisa. I speak English. I like ice cream. I enjoy this class. E assim você já está falando em inglês. É o primeiro passo para você começar a pensar em inglês. Quais são os próximos passos? Aí você tem que ser minha aluna para saber. Te trago todos eles nas aulas da minha mentoria. E no desafio Destravando o Inglês em 21 dias, nós vamos estar fazendo isso todos os dias durante 3 semanas. Você vai ter práticas, você vai ter atividades, você vai ter exercícios, desafios diários para destravar o seu inglês. Quinto e último. Vocês perceberam como tá já a minha roda, né? O quinto e último, gente, não tem segredo. Por que você trava no inglês? Porque você não é minha aluna, não é meu aluno, não é minha mentorada, não é meu mentorade, não é meu mentorado. Simplesmente por isso. Com todas essas ferramentas que eu te mostrei, é impossível você não travar. É impossível, perdão, você não destravar. É impossível você continuar travando no inglês a partir do momento que você aplicar todas essas ferramentas que eu trouxe aqui. Então, se você já tem a sua pizza montadinha aí, o seu gráfico, o seu omelete, enfim, eu tô chamando omelete porque hoje eu vou jantar omelete, então eu já visualizei. Se eu ficar chamando de pizza, eu vou ter vontade de comer pizza e eu não quero trocar a minha janta porque o cardápio já tá escolhido, já tá decidido, então eu não vou entrar nessas. Eu tô ótima, meu anjo, e você? Então, recapitulando, tá? Pela última vez. Por que você trava em inglês? Porque você tem medo de errar. Como nós vamos perder o medo de errar? Trocando o seu mindset, construindo uma exposição gradual ao idioma e usando as técnicas de relaxamento, como a meditação que eu faço com as minhas alunas e alunos da mentoria. Por que você trava em inglês? Porque te falta vocabulário. E eu te trouxe aqui como conseguir mais vocabulário. Por que você trava em inglês? Porque te falta prática de conversação. Por que você trava em inglês? Porque você ainda não consegue pensar em inglês. E eu te trouxe a técnica PVC, pronome, mais verbo, mais a coisa. Seguindo isso aqui, é impossível você não montar as frases. Vida, aqui estava frio até ontem. Agora o clima já está bem melhor, eu tô até de manga curta. Bom, bem melhor depende, né? Eu amo frio. Então, para mim, estava ótimo. Mas reconheço que aqui no Brasil o frio ele é desagradável porque as casas não estão preparadas, né? A água é gelada. Em Londres a gente tem água quentinha para lavar o rosto, para lavar a louça. O banho, então, é daquele que se você ficar embaixo você se queima mesmo. Então, eu sou muito fã do inverno, mas realmente aqui no Brasil se sofre muito, então eu entendo que a maioria das pessoas aqui no Brasil prefiram o verão. Então, hoje já fez calor, a temperatura já subiu desse frio inesperado que veio. E o quinto motivo, recapitulando, pelo qual você trava em inglês é porque você não é meu aluno, não é minha aluna. As vagas estão abertas para entrar no desafio Destravando o Inglês em 21 dias. Hoje, o que você vai fazer é recapitular esse seu gráfico, essa sua roda, tá?
atribuir as notas que nós demos aqui, identificar quais são os temas que estão te fazendo travar mais ou menos e começar a colocar essas dicas em prática a partir de hoje. Fazendo isso, você ainda tem tempo de destravar esse inglês, de realmente se comunicar, ter o inglês dos seus sonhos ainda em 2024, e é isso que eu desejo para você.